Olá, traders, Vini Lang aqui. Falar da FET aí, que acho que é uma das moedas mais bullish do mercado. Envolve toda a questão da inteligência artificial, tá subindo junto com a GIX, junto com PAAL, com outras moedas, então tem um hype envolvido. É importante levar isso em consideração também. Vou fazer uma análise de Elliott, lembrando um pouco da última análise, tá? Qual que era a ideia e passar o que eu espero a partir de agora, beleza? Então, fazer uma análise um pouco mais completa, mais com calma aqui na FET. Lembrando que a ideia, então, era, obviamente, um cenário bullish, né? Em que, se a gente der um zoom out aqui, isso aqui seria uma onda 1, uma onda 2, ou seja, a gente estaria na 3, tá? Dentro dessa 3, então, a gente também teria aqui 5 ondas, né, etc. E assim por diante, né? Aqui, então, seria dando um zoom out ainda maior, isso aqui poderia ser um A, B, C, enfim, né? Por causa desses topos aqui, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é, mesmo dando um zoom out aqui, em todos os cenários possíveis, eles levam ao preço continuar subindo e subir bastante, tá? Então, onde que a gente pode pegar essa operação da FET, né? Quais são os suportes mais próximos do preço? Quais são as resistências mais próximas do preço no momento? Então, o cenário que eu estava monitorando, eu vou desconsiderar. O cenário que eu estava monitorando era que isso aqui ia ser uma onda 1, 2, e a gente ia fazer essa 5. O que pode ter ocorrido aqui? Tá? Não exatamente está invalidado, mas eu não gostei muito do tamanho de duração dessa correção aqui para ser, digamos, ainda essa correção 5, ainda essa extensão da onda 5 para a gente fazer uma onda 2 mais agressiva. Embora também, do ponto de vista de Elliott, essa correção aqui também não seria uma característica de uma onda 2 dessa região aqui. Tá? Então, um cenário possível, já que a ideia é uma ideia mais bullish, seria um ABC, tá? Então isso aqui seria um ABC, tá? Numa diagonal. Ou então até, o que seria menos provável, mas o que importa é que o preço tende a subir, seria isso tudo isso aqui seria 1, 1, 2, e a gente estaria no caso na 3, da 3. Independentemente disso, né, quando a contagem não é clara, o mais importante é monitorar suporte. Tá? Então, quando a contagem não é tão clara, aliás, sempre é importante monitorar suporte, mas quando tem, digamos, duas possibilidades e as duas são bullish, o importante é o suporte mais próximo do preço, a resistência mais próxima do preço. Enquanto mantiver o suporte, a gente olha para cima e fica bullish, tá? Até porque se a gente olhar, por exemplo, a FET com relação ao sentimento, bastante bullish, não há motivos para acreditar que ela vá fazer essa correção agora agressiva aqui lá para os 28 centavos, por exemplo, tá? Então, dito isso, vamos para uma análise um pouco mais de curto prazo, descendo aqui por 4 horas por 1 hora da FET para passar pontos de possível compra. Mas antes, se inscreve no canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Então, se a gente pensar que isso aqui, né, ela formou um fundo no 4 horas na região dos 50 cents, tá? Aqui. Vamos contabilizar essa como uma região principal aqui de suporte, pensando no tempo gráfico do diário, tá? Vamos monitorar essa estrutura de alta a partir do que ela formou o fundo, tá? Se a gente monitorar isso, deixa eu ver qual tempo gráfico é melhor, talvez o 2 horas, 8 horas. Eu acredito que o 8 horas aqui fica interessante, tá? Dentro disso, então, a gente também poderia ter aqui
um ABC, tá? Que seria, na verdade, um 2 em diagonal. Então, seria aqui 1, 2. A gente estaria na 3, tá? Essa 3 terminou? Provavelmente não. Provavelmente não. E dentro disso, dentro dessa 3, então, a gente também poderia ter... Deixa eu colocar aqui de outra cor. Acho que aqui fica bom. Dentro dessa 13, então, alguns pontos a considerar. O possível alvo seria mais adiante, então está marcada essa região aqui, então por isso eu acredito que ela não terminou, embora ela já tenha batido minimamente aqui um alvo para essa região, para a onda 3. E aqui, no caso, a gente teria também, novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Pensando nessas microcontagens, o suporte mais próximo que eu poderia pensar por fibro seria essa região aqui. Inclusive, ela já se encontra, tá? Então, para quem quer pegar no meio do caminho, um ponto de invalidação seria essa região aqui. Inclusive, tem confluência aqui com pontos de VPVR. Tá? Não necessariamente invalidaria o cenário bullish, só provavelmente mudaria aqui a questão do suporte, tá? Mas enquanto ela tiver bullish com essa estrutura de alta, tá? Dá para basicamente pensar nesse trade aqui, o stop aqui, e o alvo ele se mantém aqui, tá? Então isso aqui seria um da 4, que ela deve estar desenvolvendo. Isso num alinhamento, tá? Toda essa presunção, essa possibilidade que eu vejo, baseado no que o mercado está fazendo, tá? Na possibilidade de ter algumas moedas iniciando um mesmo cenário corretivo mais lateral, tá? Seria esse o suporte aqui da FET que poderia nos gerar uma possível operação, no mínimo que eu consigo de suporte, digamos, o mínimo no sentido do mínimo tempo gráfico plausível para querer entrar numa operação que já andou desde o fundo do 4 horas 100%, tá? Então, deve andar ainda mais? Deve andar ainda mais, tá? Por isso que a gente tem essa região de suporte, assim que nem a Stacks, tá? Então, se você não viu o vídeo da Stacks, analise o vídeo da Stacks, tá? Então, não faz sentido uma moeda muito forte você aguardar ela chegar aqui nos 64 centavos para comprar, porque aqui já vai ter quebrado todas as estruturas, tá? Aqui seria o mínimo suporte, o qual ela até já teve uma reação interessante aqui no 0,23. Então, beleza. Ainda considerando esse cenário, então, basicamente tudo isso, todo esse cenário aqui de 5 ondas aqui, tá, que ainda pode ocorrer, tudo isso, se a gente der um zoom out agora, seria apenas a onda 1. Deixa eu colocar uma outra cor agora. Seria apenas a onda 1. Amarelo, vai. Apenas a onda 1 do início dessa onda 3 da 3 da 3. Ou seja, isso aqui pode ir muito longe ainda. Muito, muito, muito longe ainda. Tá? Como eu falei, o ideal é monitorar suporte mais próximos do preço. Tá? Então a gente pode ter esse trade aqui. E à medida que a gente chega num topo, chega numa região de resistência, a gente pensa em realizar, pensa quando chega no próximo, quando faz um topo e volta no suporte, pensa em comprar. Mas perceba que a gente tem várias possibilidades aqui de adicionar a posição em FET, tá? Pensando que, dando um zoom out aqui no semanal, tem um setup
muito claro aqui. 1, 2, 1, 2, novamente 1, 2. Isso aqui vai para onde? Se for por FIBO, tranquilamente $8, $12 seria alvo, tá? Então, bastante espaço para subir, bastante espaço para subir. Só a questão de onde pegar e até onde manter, tá? Então, como eu falei, o trade mais próximo que eu vejo é esse aqui, tá desenhado, que já tem uma ótima relação risco-retorno. Se vier, né? Ou seja, 5-1, tá? Quer diminuir ainda mais o tempo gráfico? Fica mais difícil, né? Mas você tem aqui um ponto de pivô, um ponto de quebra de estrutura do curto prazo, o qual você pode trabalhar também, caso você tenha experiência em fazer. A questão é, moeda bastante volátil, numa tendência muito clara de alta, scalp perfeito para quem quer fazer, para quem quer posição também, tá? Deve subir mais, tem todos os fatores aí, na minha visão, que possibilitam ela subir mais, tá? Contextualização de Elliott, hype, tendência, volume, sentimento. Prestem atenção na FET, coloquem na lista de vocês, vejam ela todo dia. Vejam a GIX, vejam essas moedas de inteligência artificial também que está no hype. Me parece um ótimo setup em diferentes tempos gráficos. Então, escolha um tempo gráfico e seja feliz na FET, tá? Essa foi a análise de hoje. Deixa o like se gostou e até mais.